Muito obrigado, muito obrigado. A causa das epidemias e o meio de saná-las é do livro do Holmes, The Law of Mind in Action. Foi o Rodrigo que no comentário ele mandou o link do capítulo onde Holmes trata sobre a gripe espanhola, né, a influenza, que assolou o mundo na década de 1920 e que causou muitas mortes, e também muitas pessoas salvas através do método de mentalização criado por Holmes. Esse livro foi que posteriormente deu origem ao livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Na realidade, o Dr. Massartini primeiro traduziu, lançou o livro traduzido, depois, vendo a luz dos pensamentos da Seiichi Noye, ele reescreveu, introduzindo os fundamentos da doutrina da Seiichi Noye, mas tem muitas partes do livro que são bem parecidos com as ideias do Holmes, do livro original. Depois, lá no fim, eu vou no vídeo tem um link onde pode, não baixar, mas você pode ler o livro do Holmes. Vale a pena ler. Não é um livro de controle mental, né? Apesar do título, ela é bem espiritualizada. Holmes: Deus não é o responsável pelos infortúnios. Este mundo é projeção da mente. A mente do universo concretiza neste mundo, dentre os mais variados pensamentos nossos, aqueles com suficiente intensidade. Nós já estudamos essa questão nos vídeos anteriores. A mente do universo é imparcial, não julga, não seleciona, e tudo aquilo que o homem apresentar pensar com suficiente intensidade, ela vai transformar no objeto. O pensamento com suficiente intensidade seria o molde, né, o modelo que ele vai seguir para criar os acontecimentos na nossa vida. Quais são os pensamentos que pairam no ar com mais intensidade? É bem fácil de responder isso, né? Medo, receio, preocupação, angústia e assim por diante. Holmes: somos nós próprios que fazemos surgir os acontecimentos ruins a partir dos moldes chamados receios e modelos. Moldes aqui é o pensamento que fica aqui com grande intensidade, e medo, receio e preocupação são os que mais intensidade tem, né? Os outros são passageiros, mas quando você tem medo, quando você tem receio, tem preocupação, você pensa emotivamente, grava, e aí atende à condição da mente do universo. O molde são pensamentos fixos, modelos, né, que projeta a mesma cena continuamente. É o que já vimos no vídeo anterior. Então, a cena repete-se, causa a impressão para nossos sentidos, nossa percepção, que aquilo é uma coisa rígida, sólida, imutável, né? Intransponível, e muitas pessoas acabam caindo no desespero, né? E acabam até desistindo. Porque a coisa que eu temo acontece sempre. Isso tem na Bíblia, né? Mas, independente de Bíblia, a própria crença popular já diz isso, né? Porque a coisa que eu temo acontece sempre. E isso acontece conosco mesmo, né? Porque é exatamente assim que a lei funciona. Já vimos a lei, a mente do universo capta pensamento com suficiente intensidade. E aquilo que eu temo
Penso com emoção, com intensidade. A inteligência criativa universal, ou seja, a mente do universo, leva a impressão mais forte do nosso pensamento como modelo e começa a criar cada coisa de acordo com seu tipo. Isso é pensamento do Holmes. Tudo é criado conforme o que pensamos fortemente, que é o modelo. É modelo mental, né? Se o medo dominar a mente, então o medo passa a ser o nosso molde, nosso modelo mental. E aí vai criar acontecimentos que causam medo, pânico para a nossa vida. Como surgem os pensamentos negativos? Claro que não é voluntário, né? Existe uma situação que você não é incontrolável, né? Que é forte abalo emocional causado pela perda, grande decepção ou desgraça de uma pessoa querida. Isso impacta, você grava isso, né? E cria um molde negativo. Os outros são influências vindas de fora. Ninguém voluntariamente vai pensar coisa negativa. Então você é induzido a pensar, é levado a pensar. Esse é o maior problema. Que é deixar-se influenciar por ler, por ouvir histórias sombrias, deprimentes, né, tristes. E é o que não falta na televisão a todo instante. Então você tem que evitar. Deixar de influenciar por propagandas, notícias de sintomas e doenças. Isso é a praga da internet, né? O que mais tem é sintoma de doença, tem propaganda também de laboratórios farmacêuticos querendo vender remédio, né? E não é que faz uma propaganda assim direta, mas tem blogs, né, dizendo esse é o sintoma, acontece isso, consequência é essa. E aí você lê aquilo, quem que não fica influenciado, né? Todo mundo fica. Deixar-se influenciar por crenças populares, também existe um pouco disso. A causa do surto de uma epidemia, no caso da influenza, né, a gripe espanhola, em 1919, 1920, foi porque as pessoas deixaram-se dominar por uma onda de pensamentos geradores de doenças que se disseminaram com rapidez e muita força. E não tinha internet, né? Era só jornal e rádio. E mesmo assim, o pânico tomou conta na época. E devido ao quê? Porque tem muitas pessoas impressionáveis, né? E essas pessoas tendem a ser sugestionadas pelas sutis e complexas influências mentais das pessoas, né? Estou colocando data porque o vídeo vai ficar no ar, né? Depois vai acabar esse problema atual da epidemia do coronavírus, né? Só para deixar claro, né? Por que eu estou falando isso? Março de 2020, coronavírus. Então, do livro do Holmes, né? A grande epidemia de gripe espanhola, da influenza. Aqui está o texto do Holmes e aqui está o link que o Rodrigo mandou para você acessar a página do livro, você pode ler. Você consegue até baixar um PDF, mas não precisa nem fazer isso. Pelo esse link aqui você consegue ter na íntegra o livro. É bem legal, é bem fácil de ler. É um inglês bem fácil de ler. Aqui está a tradução do texto. No caso da grande epidemia de influenza, a gripe espanhola, foi entre 1918 e 1920, devido ao caos do pensamento mundial, ao medo, à preocupação e ao ódio. Por quê? Porque foi logo depois da Primeira Guerra Mundial, tá?
pairava o medo, pairava a preocupação e pairava o ódio no mundo, né? Já tinha medo da Segunda Guerra Mundial desde então. Em função disso, encontramos muita gente suscetíveis a isso. No entanto, embora um grande número de pessoas tenha morrido desse pensamento, sabemos que aqueles que foram submetidos a tratamento mental foram fácil e prontamente curados. Dr. Massar Taniuti, comentando sobre essa parte do texto do Holmes, foi muito grande o número de pessoas que morreram vitimadas pela epidemia causada pelas mentes dominadas pelo medo. Mas houve inúmeros casos de pessoas que se curaram graças ao método de mentalização da verdade criado por Holmes. E o método de mentalização da verdade criado por Holmes é essa. Este mundo, regido por Deus, é repleto de paz. Deus, que habita no interior de cada ser humano, constitui a nossa vida e o nosso eu verdadeiro e nos mantém saudáveis. Essa é a mentalização que você tem que fazer. Claro, né, você pode fazer nos moldes da Seitianoye. Primeiro você chama a proteção divina. Ó Deus Pai, que dais vida, que fazeis viver, que fazeis existir a todos os seres viventes, né? Protegei-me. Este mundo regido por Deus é repleto de paz. Deus, que habita no interior de cada ser humano, constitui a minha vida e o meu eu verdadeiro e nos mantém saudáveis. Mentalizar isso. Dicas para uma vida próspera e feliz, né? Então foi baseado no livro do Holmes, e o livro do Holmes já como disse, né, o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, e no final de cada capítulo tem as mentalizações. Essa mentalização é do livro do Holmes mesmo, não é do livro Comande Sua Vida com o Poder da Sua Mente. Então, a mentalização que você tem que fazer seria um tipo de exercício a cada final de capítulo. Deus está em seu céu e tudo está certo com o mundo. Não temerei nenhum mal, pois estás comigo. Nenhum mal me sucederá, nenhuma praga se aproximará da minha moradia. Ele me encarregou dos anjos para me manter em todos os meus caminhos. Eles me carregarão em suas mãos para que eu não tropeça em uma pedra. Sou mantido por esse amor perfeito que lança fora todo o medo. O medo não pode se aproximar de mim, porque minha mente está no mais alto e no melhor. Do livro The Law of Mind in Action, do Holmes. Depois dessa mentalização, você tem que fazer uma análise, né? Então, o Holmes diz assim: então discuta tudo consigo mesmo. Aquilo que você viu no vídeo, leu, como posso escapar dessa coisa? Como você pode escapar, né, do medo e da epidemia, no caso atualmente do coronavírus? Certamente não é ficando apavorado, né? Escondido, né? Certamente não pode ser por temor. Claro que você tem que tomar precaução, né? Não estou dizendo que é para sair na rua abraçando, beijando todo mundo, não é isso. Mas você não pode ser dominado pelo medo. Medo é uma ilusão que se alimenta do próprio medo que nós sentimos. O medo, se você enfrenta o medo simplesmente ela abaixa a cabeça e vai embora. Então você não pode ser dominado. Tomar medidas, né, preventivas de higiene, isso não é medo, né? Doença não existe, não quer dizer que
A doença não existe para quem está reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Se alguém quer uma receita da cura, de não acontecer nada, é praticar a revelação divina da grande harmonia. Muito obrigado, muito obrigado.